então como trabalhar com imagens em nossas páginas web e para serem exibidas essas imagens, elas devem ser suportadas pelo navegador. Do mesmo jeito lá que para ter a fonte, né, exibida na sua página, ela tem que estar instalada no navegador do usuário. Para exibir a imagem, aquele navegador ele tem que ser capaz de interpretar aquela imagem, tá? Os tipos mais populares, né, ou as extensões mais populares que nós temos para trabalhar com imagens são o GIF, JPEG e PNG. E por último agora com o HTML5 nós temos o SVG. Vamos então ver esses formatos de imagens. O GIF ou GIF ele é usado para imagens simples, tá? Então geralmente você cria logos ou ícones com ele e usa nas suas páginas. Ele tem uma quantidade limitada, bem limitada de cores, então ele não serve muito bem para imagens detalhadas. Mas ele suporta transparência, isso é legal para usar em logo, porque ele vai se misturar com a imagem que está atrás, ou a cor que estiver atrás dessa imagem. O GIF, com essa transparência dele, ele consegue algum tipo de mesclagem ou de mistura com o que está lá na página, mas a transparência alfa, que é uma transparência que nós vamos ver lá que tem no formato PNG, ela funciona melhor. O GIF também suporta animações, só que tem algumas diferenças, né? Essas animações elas não têm som e elas também não têm controle de playback. São aquelas animações que ficam acontecendo em determinado site, aparecem e aí quando termina, ela volta do começo e toca tudo de novo, porque você não tem o controle de playback dela, você não consegue parar e iniciar de novo essa animação. O JPEG ou JPG, ele foi projetado para armazenar imagens fotográficas. Então, ele tem um grande número de cores, tá? Mas ele conta com uma perda de dados na compressão, tá? Como ele é um arquivo usado para imagens fotográficas, ele segue um algoritmo para reduzir com a menor perda da qualidade, tá bom? Mas ele não é indicado para imagens com cantos vivos. Então, logomarcas ou line art e letras, elas geralmente não usam JPEG, tá? Mas você deve usar com fotos. O formato PNG, ele não tem perda de dados nas imagens, ou é menor essa perda, e possui uma transparência alfa que é melhor do que aquela do GIF. Então, dependendo da imagem, é melhor você criá-la ou usar com a extensão PNG do que com GIF. E geralmente você vai criar imagens e usá-las com essa extensão PNG. E agora o formato SVG, que foi adicionado pelo HTML5, ele foi desenvolvido justamente para ser usado na web, porque as imagens desse formato elas podem ser redimensionadas sem perda. Quando você dá um zoom em uma imagem de foto, aquela imagem ela começa a ficar quadriculada e você perde um pouco a qualidade daquela imagem. Mas no caso aqui do SVG não. Por quê? Porque ele é a imagem que está sendo criada lá, ou que é definida nesse formato, ela é um vetor, então ela é redesenhada aqui. É diferente, por exemplo, daquelas que são marcações de cada pixel lá com as cores de determinado pixel. Tá? E aí, quando você tem esse aumento aqui, você tem perda. No caso do SVG, não.
Ela também ela pode ser escrita em HTML5, ou seja, a sua página pode criar uma imagem. Ela também pode ser usada para animações e para texto, justamente por essas qualidades dela aqui. E como inserir então essas imagens em nossas páginas? Você vai usar a tag IMG. Os atributos que você deve ajustar nessa IMG são o search e o out. O src, ou source, ele é a fonte da imagem, ou seja, de onde aquela imagem vem. Tá? Você vai passar então a URL dessa imagem para o navegador buscar aquela imagem e exibi-la. Você pode usar tanto imagens locais, na mesma pasta ou em pastas no mesmo computador, ou usar também imagens da web. Mas você deve ter atenção aí nos nomes das imagens, porque se você trocar alguma letra de maiúscula para minúscula ou o contrário, o arquivo não será encontrado. O Alt, ele é um texto alternativo. Você ajusta esse atributo para que, se a imagem não puder ser exibida, então esse texto é que vai aparecer no lugar. Se por alguma razão a pessoa estiver usando um navegador que é só de texto, por exemplo, então aquele texto do Alt vai aparecer lá ou vai ser lido para a pessoa no lugar da imagem. Se também a imagem não puder ser encontrada ou o download dela foi interrompido por alguma razão, esse texto alternativo também será mostrado. Como exemplo, então, no uso das imagens, nós vamos agora aqui acrescentar duas imagens nessa página. Por enquanto, a página só tem texto e eu vou acrescentar uma imagem aqui antes desse título aqui e outra aqui também antes. Se você der uma olhada aqui, eu já tenho duas imagens aqui com a extensão JPG na mesma pasta. Então tá aqui, ó. Eu tenho aquele arquivo HTML e as duas imagens. Eu vou colocar uma dessas imagens em uma outra pasta, chamar essa pasta de imagens e deixar essa segunda imagem lá dentro. Então agora aqui, para acessar aquela imagem, eu preciso acessar essa pasta aqui para então colocar o nome da imagem. Aqui no tipo da imagem, apesar da extensão ser .jpg, aqui o tipo está .jpeg ou JPEG, que na realidade é o mesmo, tá? Então, tanto .jpg quanto .jpeg é a mesma coisa. Então, para acrescentar antes do H2 aqui a imagem, eu coloco IMG, aperto o Tab, e aqui estão os dois itens que eu preciso ajustar. Então, eu vou colocar o nome da imagem e aqui no texto alternativo, eu vou colocar aqui aquele texto que irá aparecer no caso da imagem não ser exibida. E aqui apareceu a imagem antes daquele título. Para colocar uma outra imagem, aquela outra imagem aqui, eu coloco de novo IMG e aí coloco o nome da imagem também e o texto alternativo que eu quiser aqui. Nesse caso aqui, olha, eu coloquei o nome da imagem, mas ela não está na mesma pasta. Então, ela não será exibida. Ó, então, a imagem aqui não foi exibida porque eu não coloquei a pasta dela. Então, eu preciso passar a URL completa daquela imagem lá. Como ela está aqui na pasta imagens, então eu preciso antes aqui do nome da imagem colocar a pasta em uma barra. E aí sim ela vai ser exibida. Certo?
Além de usar aqui a imagem na própria pasta ou em uma pasta do mesmo computador, nós também podemos ajustar usando uma URL lá no Search de uma imagem na web. Então, imagine que eu queira usar essa imagem aqui lá na minha página. Então, eu preciso pegar o endereço dessa imagem, copiar esse endereço. Então, eu posso, por exemplo, abrir essa imagem em uma nova aba aqui e aí copiar o endereço daquela imagem e usá-lo lá no Search. E assim a minha imagem vai ser exibida mesmo estando em outro site. Agora nós vamos acrescentar aqui uma imagem junto com o texto. Então, aqui junto com esse texto eu vou colocar uma imagem. Então, naquele local onde eu quero que a imagem apareça, eu coloco a tag img e coloco o endereço da imagem. A imagem que eu quero que apareça é essa aqui, de uma coroa, e eu peguei essa imagem nesse site aqui, olha. E aí, aqui, para usar essa imagem, eu preciso adicionar na minha página uma citação, né, dizendo de onde é que veio aquele link. Então, aqui eu vou acrescentar, mas eu já deixei aqui, olha, a informação de que os ícones vieram daquele lugar ali. Então, aqui no Search, eu vou colocar o nome da imagem e no Alt aqui, eu vou colocar um texto. Se o usuário estiver usando um dispositivo que não exibe as imagens, ele vai mostrar esse texto aqui para o usuário, no lugar dessa imagem. Então, agora aqui, olha, apareceu lá aquela coroa no meu texto aqui. Essa coroa ela tem um espaço, né, em branco aqui embaixo e por isso que ela não ficou bem rente aqui ao texto. Então, eu vou acrescentar uma borda nessa imagem para nós visualizarmos o resto da aula. Então, vou colocar aqui o ID nela e vou acrescentar o estilo lá naquele ID. Então, agora que nós conseguimos visualizar como que vai ficar essa imagem. A tag IMG ela é um elemento de linha, então ela pode aparecer com outros textos, por exemplo, e ela não vai afetar aquela linha. Ela não quebra a linha antes e depois, como é um elemento de bloco, por exemplo. Você pode alterar o alinhamento da imagem com o resto do texto utilizando essa propriedade aqui, Vertical Align. E aí tem várias opções aqui. Você pode deixar o padrão, que é o alinhamento da base com a base do texto. Top, que vai ser o alinhamento do topo com o topo. E Middle, que vai ser o centro com o centro. Vamos ver cada um desses valores. Tem esses outros valores aqui também que nós podemos testar. E eu posso também ajustar um valor numérico ou uma porcentagem que vai subir ou descer essa imagem do lugar onde ela estava. Aqui no caso dessa imagem da coroa, se nós adicionarmos lá o Vertical Align,
Vou ajustar aqui agora então para top. E aí ela vai alinhar o topo com o topo lá na imagem. Olha, então tá aqui. Veja que a base aqui mudou, né, o local da imagem. Podemos também ajustar para middle, que vai ficar centralizado, olha. Então, tá bem o centro da imagem com o centro do texto aqui, onde ela está. E você pode usar aqueles valores. Por exemplo, 20 pixels aqui, subiu a imagem 20 pixels. Menos 20 pixels, desceu aquela imagem os 20 pixels ali. E eu posso usar a porcentagem também. Então, ela aqui está 10% para cima. Nós podemos também ajustar lá com a ferramenta do desenvolvedor, lá no navegador e já alterar aquele elemento lá. E já ir visualizando aqui, olha, como fica. E aquelas outras opções lá também sendo testadas ali. Assim como os outros elementos, nós podemos ajustar as propriedades float e clear lá para as imagens e deixar a imagem flutuando e também evitar que ela flutue fique ao lado de algum elemento que não aceite isso. O float na imagem, por exemplo, quando eu ajusto float right, ele vai colocar aquela imagem à direita e o restante do conteúdo ele vai fluir ao redor da imagem. Por enquanto aqui nessa página nós temos uma imagem que está aqui junto num parágrafo. Então eu vou ajustar primeiro o float desta imagem aqui para ver o comportamento dela. Então, olha, ela veio para cá, para a esquerda, e o texto ficou ao redor dela. Como essa imagem faz parte desse texto, se eu ajustar ali no texto que ele tem um clear left, o resultado é que nada fica alterado aqui, ele continua ao redor daquela imagem, porque ela faz parte do texto. Já se a gente retirar esse float desta imagem aqui e ajustarmos, por exemplo, nessa outra, essa segunda aqui, olha, o funcionamento é diferente. Veja aqui, o parágrafo ou o título, o H1 aqui, ele não tem clear ajustado nele. Então, ele aceitou ficar aqui ao lado desta imagem. Já esse parágrafo aqui que está ajustado com o clear left, ele acabou ficando embaixo. Então, se nós retirarmos aqui, olha, então o parágrafo veio ficar aqui do lado. Até essa imagem aqui também veio, né? Porque ela é um elemento de linha, então ela fica tranquilamente aqui.
Eu vou ajustar aqui como class esquerda para todas as imagens que vão ficar flutuando aqui à esquerda. Então veja, agora as imagens que estão marcadas com a classe estão aqui flutuando à esquerda e os textos estão fluindo aqui ao lado dessas imagens. Nós podemos Se você não quiser o texto ali ao redor da imagem, você pode ajustar o clear lá no texto que você quer que fique embaixo. E nós podemos melhorar a visualização lá daquela página com a imagem e o texto do lado, alterando o padding e o margem dessas imagens. Então aqui eu posso aumentar o espaço aqui para facilitar a leitura desse parágrafo e desse título, aumentar o espaço aqui entre a imagem e esses elementos. O padding é aquele valor que tem entre o conteúdo do elemento e a borda do elemento. Como essa imagem, por enquanto, não tem nenhuma borda, então aqui não muda, né? Entre a margem e o padding, a visualização vai ser a mesma. O resultado aqui é o mesmo. Mas se tivesse a borda, aí ficaria diferente. Olha, quando eu ajusto a margem, ela é um valor de espaço aqui fora da borda. E quando eu ajusto o padding, ele é um espaço entre o conteúdo e a borda. Eu posso ajustar os dois também no mesmo elemento. Então aqui você vê um pequeno espaço aqui entre a borda e os elementos aqui do lado. Você pode usar uma imagem como elemento clicável. Até agora nós temos usado aqui no conteúdo somente texto, mas nós podemos ter imagem. E aí o usuário vai clicar nessa imagem e vai ser enviado lá para o endereço que a gente ajustou com o href. Você pode controlar a borda da imagem como nós vimos lá e se você ajustar a imagem como elemento clicável, o navegador vai inserir uma borda ao redor dessa imagem. Você pode alterar essa borda utilizando ou retirá-la, né, utilizando o border none. Vou transformar então essa primeira imagem aqui em um link. Primeiro vou retirar as bordas das imagens. E agora aqui eu vou acrescentar o link, marcando aquela imagem ali como o elemento que será clicável, o conteúdo desse link.
Aqui você pode ver que o botão do mouse, o ícone do mouse muda quando eu chego nessa imagem e é diferente nessa outra aqui de baixo. Quer dizer que essa aqui de cima, quando eu clicar, ela vai acessar lá a página que eu ajustei. Aqui no caso, o link não apareceu nenhuma borda nele, mas se você quiser evitar que apareça, se for um navegador que ainda utilize a borda, você deve usar aqui o border none na imagem. Até agora nós temos usado o tamanho da imagem, o tamanho que veio, né, lá do arquivo. Mas você pode ajustar width e height, que é a largura e a altura da imagem, e o melhor é utilizar o CSS para ajustar esses valores, apesar que você tem esses dois atributos na própria tag IMG. Mas o ideal é você selecionar a imagem e ajustar essas propriedades com CSS. Aqui no caso, para ajustar cada uma delas, eu vou colocar um ID na imagem e vou ajustar independente das outras. Verificando aqui no inspecionar, eu consigo ter o tamanho daquela imagem. Essa aqui primeira, ela tem o tamanho de 369 pixels de largura por 359 pixels de altura. Então, eu posso ajustar aqui, por exemplo, uma largura de 200 pixels e uma altura de 200 pixels. Se eu fizer isso, eu estou reduzindo um pouco aquela imagem e ela ficou aqui um pouco reduzida. Do jeito que, como eu ajustei pouco o valor aqui, não dá bem para ver a distorção que teve nessa imagem. Mas se você lembrar, essa é uma imagem que tem um pouco de diferença entre a largura e a altura. Então, quando eu faço daquela maneira ali, eu estou distorcendo, porque eu deixei os dois valores bem iguais, 200 por 200, mas eles não são iguais, olha aqui, 369 por 359. É, o ideal é o que? Você verificar aqui e ajustar um desses valores e deixar que o navegador ajuste o outro valor de maneira a manter a proporção da imagem. Então, eu posso vir aqui, olha, e usar, por exemplo, o width de 150 pixels e deixar para o navegador ajustar o outro valor, e aí você vai ver que ele não vai usar valores iguais, ele vai usar valores na proporção lá. Olha, aqui ficou com 150 e 145 pixels de altura. Não ficaram os dois 150. Então, evita a distorção na imagem. Se eu reduzir a imagem, eu não tenho perda da qualidade, mas se eu aumentar a imagem além do valor que é o padrão dela, eu vou notar uma perda na qualidade da imagem, ela começa a ficar, dá para ver, visualizar os pixels daquela imagem, tá bom? Olha, aqui por exemplo já dá para ver uma perda aí na qualidade da imagem. Você também pode ajustar uma imagem de fundo para a sua página ou para algum elemento da sua página. Basta usar
essa propriedade background image, passando lá o URL. E aí você vai ver que essa imagem ela vai se repetir tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou, olha, aqui eu reduzi todas as imagens e vou transformar essa coroa aqui na imagem de fundo dessa página. Posso ajustar cada um dos parágrafos, por exemplo, para ter aquela imagem de fundo. Vamos ver aqui, ó, background image. E agora aqui os parágrafos têm aquela imagem lá de fundo. Lembre que o parágrafo ele é um elemento de bloco e ele ocupa toda a largura da página aqui. Então, por isso que nós estamos vendo essa imagem vir até esse canto direito aqui, por exemplo. E ela vai se repetindo tanto na horizontal quanto na vertical. Você precisa escolher uma imagem que facilite a leitura lá na sua página. Aquela coroa ali não é um bom exemplo. Mas aqui para aprender nós podemos utilizá-la. Nós usamos a propriedade background repeat para controlar essa repetição e os valores são: eu posso repetir em x, repetir só em y, não repetir ou deixar o padrão que é repetir. No repeat vai exibir apenas uma daquelas imagens em cada um dos parágrafos. Vou retirar o float aqui da imagem para nós visualizarmos melhor aqui. Olha, então tá aqui, eu tenho um parágrafo e ele está com aquela coroa no fundo dele aqui. E como está no repeat, ela apareceu só uma vez. Se eu deixar aqui, olha, repeat x ou x, ele vai repetir apenas no eixo x. E se deixar aqui repeat y ou y, ele vai repetir apenas no eixo y aqui, somente na vertical. Você também pode controlar a posição daquela imagem de fundo usando o Background Position. E aí já é um pouco mais complicado aqui, mas você vai marcar o seguinte: você vai passar Background Position com valores, um primeiro valor para horizontal e o segundo valor para vertical. Você pode passar para horizontal, que a imagem vai ficar na posição da esquerda ou direita ou no centro. Para a vertical, se ela vai ficar no topo, embaixo ou também no centro. Além disso, os dois aceitam aqui um valor numérico ou uma porcentagem. Olha aqui, eu deixei como no repeat, então eu vou ter uma imagem dessa no fundo e coloquei para ela ficar no canto direito, na horizontal do lado direito e na vertical no topo, aqui no caso do elemento parágrafo. Então, o elemento vem até essa posição aqui e foi onde a coroa ficou ali. Então, no lado direito, em cima.
Eu posso colocar no lado esquerdo também e posso ajustar aqui para baixo e aí ela fica aqui, olha, no canto esquerdo embaixo daquele parágrafo, além lá do center e de outros valores aqui numéricos. Então aqui ela ficou em 40% na horizontal e no centro na vertical. Agora aqui ela ficou em 20%, eu vou colocar ela em 80%. Ó, então, ela começa o 0% na parte de cima aqui do parágrafo e aqui embaixo fica o 100%. Então, quanto maior, mais para baixo aqui e o valor na horizontal também, que é o primeiro valor, aqui está com 0%. Então, quanto menor esse valor, mais para a esquerda, quanto maior, mais para a direita. Uma outra questão aí da imagem é que, no caso lá da imagem estando em um elemento que rola, você pode ajustar essa rolagem, se ela vai acompanhar a rolagem do elemento ou não. Se você usar aqui o scroll, ela vai acompanhar essa rolagem. Se você deixar fixed, ela não vai acompanhar essa rolagem. Eu vou então ajustar aquela coroa lá para o background inteiro. Então, ela está aqui embaixo, porque ela foi ajustada lá no position 20% e 90%. Agora eu vou deixá-la lá em 80% e 30% na horizontal e 20% na vertical. Ela ficou aqui e agora ela acompanha a rolagem da página. Se eu ajustar o background attachment aqui para fixed, você vai ver que ela não mais vai acompanhar a rolagem, então ela fica ali atrás dos elementos enquanto eles rolam. Vou aumentar aqui esse valor e vou diminuir o valor da esquerda aqui para você visualizar melhor esse funcionamento. Isso aqui é interessante quando você utiliza uma imagem no fundo, uma foto ou alguma coisa que não dificulte a leitura na sua página e que melhore lá o design dela. Outra ferramenta interessante das imagens é que nós podemos ajustar mapas para essas imagens e cada uma dos espaços lá na imagem que a gente determinar virar um link. Então, eu posso ajustar o mapa com as coordenadas, ajustando endereços lá para aqueles itens da imagem. Para você encontrar as coordenadas, você pode usar algum programa, alguma coisa assim, mas também é possível ajustar uma imagem desse jeito aqui, colocando esse atributo, para nós vermos as coordenadas lá. Então aqui eu criei uma página com uma placa-mãe e agora eu vou ajustar algumas partes dessa imagem aqui, como um ícone. E aí, quando a pessoa clicar nessa página, ela vai lá para aquele determinado endereço. Então, vou ajustar o atributo SMAP aqui. Por enquanto, não dá para ver
as coordenadas e vou ajustar aqui o fechamento daquele link para que a gente veja aqui as posições. Se você olhar no canto esquerdo aqui da minha tela, você vai ver a posição do mouse naquele momento. Então, eu quero marcar aqui a memória e eu vou marcar quando o usuário clicar em qualquer parte dessa memória aqui, ele vai ser redirecionado para uma página na Wikipédia falando sobre memória. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no canto superior aqui esquerdo e vou marcar lá, olha, 239 em X e 101 em Y. E aqui é 450 e 125. E o processador vai ficar aqui em 305 e 205 e 267, 273. Desse jeito, eu ajustei aqui os valores dos retângulos que eu vou ter aqui na placa-mãe. Mas nós podemos também ajustar círculos e polígonos. Então, aqui eu vou tentar encontrar o centro aqui da pilha da placa-mãe. Vai ficar em 85 e 347. E agora eu vou arrastar aqui para o lado para ver o quanto aumentou em x. Olha, chegou em 100 em x, então eu acho que o raio ali é 15. Então, com aquelas coordenadas em mãos, nós vamos criar então esse elemento map aqui com o nome e as coordenadas e os links. Vou colocar como nome o placa-mãe e aqui dentro eu vou colocar as coordenadas e os links. A tag usada para criar lá os polígonos, que vão ser as áreas clicáveis, os círculos e os retângulos, nós vamos usar essa tag area aqui. Por exemplo, se eu tiver um polígono, eu vou ajustar com cada um dos pares de x, y aqui e ajustar a URL para onde vai, além de ajustar aqui o tipo da forma, que é poly, para polígono. Para criar retângulo, nós vamos usar aqui no shape rect e as coordenadas nós vamos ter que passar a coordenada superior à esquerda, que é aquela que nós pegamos primeiro, e a inferior à direita lá daquele retângulo. Então vamos criar primeiro essa lá das memórias e do processador. Então aqui em Shape nós vamos ajustar com o Rect e as coordenadas eu vou passar aqui 240,100, vírgula 450, 125.
e o endereço para onde vai. No caso da memória RAM, eu vou enviar para esse endereço aqui da Wikipédia. Então, vou copiar esse endereço e colocar lá naquela posição no href. O texto alternativo aqui, eu vou colocar memória RAM. Pronto, agora nós temos aqui um mapa com aquela área. Agora nós precisamos ajustar na imagem para avisar para ela usar aquele mapa. Então agora aqui eu vou tirar aqueles map dela. Eu vou usar então use map e colocar o nome daquele mapa que eu ajustei aqui em cima. Se ele é placa-mãe, então aqui eu preciso colocar placa-mãe também. Preciso colocar aqui o hashtag para usar aquele name lá, mesmo ele não sendo um ID. E aí agora aqui na página, quando eu clicar lá na memória, ele me manda para aquele endereço. Então veja que quando o usuário aproxima o mouse daquela parte lá, o ícone do mouse já se torna aquele ícone para link. Agora nós vamos fazer o mesmo aqui para o processador e para a pilha. No caso do processador, é uma outra área com o shape rect de retângulo e vai enviar lá para aquele endereço da Wikipédia para processador. Aqui vamos ajustar as coordenadas que nós anotamos ali. E aquele link já fica funcionando aqui. Ó. Então, veja que aquela parte lá manda para microprocessador e essa daqui manda para memória. Agora nós vamos ajustar a da pilha aqui. No caso da bateria da placa-mãe, ela é um círculo, então nós vamos usar o shape como círculo. E aqui nós vamos passar somente as posições da coordenada do centro e o raio daquele círculo. Então as coordenadas aqui vão ser 85, 347, que é a coordenada do centro, e o raio aqui, que vai ser de 15. O endereço vai mandar para cá. E vou colocar o Alt como aquilo ali. Então agora aqui aquela bateria é um elemento clicável que manda para essa parte daqui. Do mesmo jeito que você tem o atributo Alt lá nas imagens, você também pode usá-lo aqui para descrever aquela parte lá se ela não for exibida na página por alguma razão. O atributo que nós usamos lá para especificar qual mapa
a imagem usa, ele é o UseMap. Só lembrando que, além do nome que você colocou lá no name, você precisa colocar aqui também esse hashtag antes. E aí fica dessa maneira aqui o nosso mapa, com um name, as áreas aqui dentro, e na IMG você ajustou o UseMap e ele acaba usando aqueles links que estão disponíveis lá.